Meu marido enchia a casa de pessoas e não sabia dizer não aos outros. Até que um dia uma grande confusão aconteceu. E quem teve que lidar com as consequências foi eu. O barulho de pneu cantando no asfalto, seguido por um estrondo seco e metálico, me fez pular do sofá. Meu coração disparou, martelando contra minhas costelas. Corri para a janela da sala, afastando a cortina a tempo de ver um dos amigos de amigos do meu marido. Um rapaz que eu nunca tinha visto na vida, saindo apressado do nosso carro. Ele olhou para o estrago que fez no portão da garagem do vizinho, olhou para a nossa casa e, sem pensar duas vezes, saiu correndo pela rua até desaparecer na esquina. Marcos! Gritei, com a voz trêmula. Meu marido apareceu vindo da cozinha, segurando um prato de salgadinhos. Ele tinha aquele sorriso despreocupado no rosto, o mesmo sorriso que ele usava sempre que enchia nossa casa com gente que mal conhecíamos. O que foi, meu bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Repeti incrédula. Um dos seus convidados acabou de bater o nosso carro e fugiu. Ele simplesmente fugiu, Marcos. Ele foi até a janela, olhou para o carro torto na calçada, o farol quebrado e o para-choque amassado. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Calma, Camila. Deve ter sido o Beto. Ele é um cara legal, só bebeu um pouco demais. Amanhã eu ligo pra ele, a gente resolve isso. Resolve? Ele fugiu. Insisti, sentindo uma onda de frustração e impotência me invadir. Mas eu já sabia como seria. Marcos não ligaria. E se ligasse, o tal Beto negaria ou diria que não tinha dinheiro. E como sempre, o problema sobraria para nós. Ou melhor, para mim. Aquela noite era apenas mais uma no meio de tantas outras. Nossa casa, que deveria ser nosso refúgio, nosso ninho, tinha se transformado em uma espécie de pensão de portas abertas. Marcos tinha um problema sério. Ele não sabia dizer não. Para ele, ter a casa cheia era sinal de popularidade, de ser um cara bacana. Para mim, era um pesadelo sem fim. Eram amigos, amigos de amigos, primos de colegas de trabalho. Pessoas que apareciam para passar o fim de semana e ficavam por semanas. Eu chegava cansada do trabalho e encontrava um estranho dormindo no meu sofá. Abria a geladeira para pegar um iogurte e descobria que alguém tinha comido tudo. Meus cremes, meus perfumes, minhas roupas, tudo era usado sem a menor cerimônia. Uma vez, entrei no nosso quarto e dei de cara com uma moça, namorada de um amigo do Marcos, experimentando o meu vestido favorito. Ah, desculpa, ela disse rindo sem graça. É que eu tenho uma festa hoje e não trouxe nada para vestir. Vi ele aqui e achei lindo. Marcos, que estava logo atrás, apenas deu de ombros. Poxa, Camila, qual o problema? É só um vestido. A gente tem que ajudar os amigos. Mas o estresse constante e a falta de privacidade não eram o pior. O pior foi o que aconteceu na semana anterior à batida do carro. Era o aniversário do Marcos. E claro, ele decidiu dar uma festa. Não uma festa planejada, mas uma daquelas que começam com 5 pessoas e terminam com 50. A música estava alta. A sujeira se espalhava por todos os cantos, e eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Antes de a maioria das pessoas chegar, eu estava usando o colar que foi da minha avó, uma peça de ouro delicada, com uma pequena pedra azul, a única lembrança física que eu tinha dela. Com o início da confusão, fiquei com medo de perdê-lo. Fui até o nosso quarto, tirei o colar e o guardei na primeira gaveta da minha cômoda, debaixo de algumas blusas. Um lugar seguro, eu pensei. A festa durou até de madrugada. No dia seguinte, enquanto eu catava copos e pratos sujos pela casa, com uma dor de cabeça terrível, lembrei do colar. Uma sensação ruim apertou meu peito. Fui até o quarto, abri a gaveta e revirei as blusas. Nada. Revirei de novo. E de novo. O desespero começou a tomar conta de mim. Vasculhei o quarto inteiro. Olhei debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, em todas as gavetas. O colar tinha desaparecido. Com os olhos cheios de lágrimas, fui até Marcos, que estava na sala, rindo de alguma história com um amigo que ainda não tinha ido embora. Marcos, o colar da minha avó, sumiu. Ele parou de rir e me olhou. Sumiu como? Você procurou direito? Claro que eu procurei, Marcos. Eu procurei em todo lugar. Ele estava na minha gaveta, eu guardei ontem à noite. Alguém pegou. A expressão dele mudou. A preocupação deu lugar à irritação. Ah, Camila, não começa. Ninguém aqui ia pegar nada seu. Você vive perdendo as coisas. Deve ter guardado em outro lugar e não se lembra. Para de ser exagerada e acusar meus amigos. Exagerada? A minha voz saiu embargada. Aquela era a única coisa que eu tinha da minha avó.
e sua casa estava cheia de estranhos. Eram meus amigos, Tilly disse levantando a voz. Pessoas de confiança. Você vai estragar o meu pós-aniversário com esse seu drama? Procura direito o que você acha. Agora me dá licença que eu estou conversando. Ele me deu as costas e voltou a rir com o amigo, como se eu não estivesse ali, chorando pela perda de algo insubstituível. Aquilo me quebrou. Não foi só a perda do colar. Foi a forma como ele me diminuiu, como defendeu pessoas que mal conhecia em vez de me apoiar. Ele não se importava com os meus sentimentos, só com a imagem dele. E agora, parada em frente à janela, olhando para o nosso carro batido e para o portão quebrado do vizinho, tudo aquilo voltou com força. O colar perdido, a falta de respeito, a invasão constante da minha vida. E o Marcos, com sua calma irritante, prometendo resolver algo que eu sabia que ele não resolveria. O vizinho, um senhor de idade muito rigoroso, com certeza viria cobrar o conserto. A franquia do seguro do carro era altíssima, e o responsável por tudo aquilo já estava longe. Eu olhava para o rosto do meu marido e não via mais o homem por quem me apaixonei. Via um estranho, um homem fraco que preferia agradar a todos do que cuidar da nossa família, da nossa vida, de mim. E eu sabia, com uma clareza dolorosa, que aquela batida de carro não era o fim dos problemas. Era apenas o começo de um desastre muito maior. E mais uma vez, quem teria que lidar com as consequências seria eu. Os dias que se seguiram à batida do carro foram exatamente como eu previ. O vizinho, um senhor muito sério, tocou nossa campainha na manhã seguinte com um orçamento do conserto do portão em mãos. O valor era alto, muito mais do que imaginávamos. Marcos, com seu jeito de quem não se abala com nada, pegou o papel e deu um tapinha nas costas do homem. Pode deixar, meu amigo, essa semana a gente resolve isso aí. Fique tranquilo. Mas a semana passou e nada foi resolvido. O tal Beto, que bateu o carro, parou de atender as ligações do Marcos. O carro continuava na garagem, amassado, e a cada vez que eu ouvia, sentia um nó no estômago. Era um monumento à irresponsabilidade do meu marido. O vizinho começou a nos olhar com cara feia, e com razão. A pressão estava aumentando. Marcos, a gente precisa fazer alguma coisa, eu dizia toda noite. O seguro não vai cobrir o portão do vizinho, e a nossa franquia para consertar o carro é um absurdo. A gente precisa pagar. Eu sei, Camila, eu sei. Eu estou vendo o que eu faço. Ele respondia, com os olhos vidrados na televisão, sem me dar a mínima atenção. Ele estava vendo o que fazer há dias, o que significava que ele estava esperando que o problema se resolvesse sozinho, como por mágica. Até que, numa terça-feira, a mágica pareceu acontecer. Cheguei em casa e o carro não estava mais na garagem. O portão do vizinho estava sendo consertado por um serralheiro. Senti um alívio imenso. Marcos estava na sala sorrindo. Viu só? Eu não te falei que ia resolver? E ele disse todo orgulhoso. Mandei o carro para a oficina e já paguei o vizinho. Problema resolvido. Nossa, meu bem, que bom. Eu disse, genuinamente feliz. Mas como? A gente não tinha esse dinheiro todo guardado. Dei meus pulos. Ele respondeu vago. O importante é que está tudo certo. Agora a gente pode relaxar. E para comemorar, claro, ele convidou alguns amigos para um churrasco no dia seguinte. Eu fiquei desconfiada, mas queria tanto acreditar que a crise tinha passado que deixei para lá. Por alguns dias, a vida pareceu voltar a um pingo de normalidade, se é que se pode chamar de normalidade ter que desviar de gente dormindo no corredor para ir ao banheiro de manhã. A verdade veio pelo correio, cerca de uma semana depois. Chegou uma correspondência grossa de um banco, endereçada a mim. Achei estranho, pois mal movimentava minha conta naquele banco. Sentei-me à mesa da cozinha, que ainda tinha copos sujos da noite anterior, e abri o envelope. Meu mundo desabou. Eram os papéis de um empréstimo. Um empréstimo pessoal altíssimo, feito no meu nome. O dinheiro, segundo o extrato, tinha sido liberado e sacado na semana anterior. Meus olhos correram pelas folhas, as palavras se embaralhando. Meu nome estava em toda parte. E no final do contrato, uma assinatura. Uma péssima imitação da minha assinatura. Meu coração parecia ter parado de bater. O ar sumiu dos meus pulmões. O dinheiro para o carro, para o vizinho. Não foram pulos que ele deu. Ele tinha usado meu nome, falsificado minha assinatura e me endividado até o pescoço sem que eu soubesse de nada. Senti uma mistura de náusea e uma fúria gelada. Esperei ele chegar do trabalho. Deixei os papéis em cima da mesa, bem à vista. Quando ele entrou, sorrindo e falando sobre o jogo de futebol da noite, ele viu os documentos e seu sorriso morreu. O que é isso? E perguntei com a voz mais fria que eu consegui fazer.
Ele engoliu em seco. Camila, eu posso explicar... Explicar o quê, Marcos? Que você pegou um empréstimo no meu nome sem me falar nada. Que você falsificou a minha assinatura. Eu ia te contar. Eu só precisava de tempo, ele disse, se aproximando. Foi por uma boa causa. Eu resolvi os nossos problemas. O que você queria que eu fizesse? Que eu falasse pra todo mundo que a gente estava quebrado? Que eu dissesse pro vizinho que não tínhamos como pagar? Que eu falasse pros meus amigos que não podia consertar o carro? Aquelas palavras me atingiram como um soco. Seus amigos? Você fez isso por causa dos seus amigos? Você me afundou em dívidas para manter sua imagem de bonzinho, de cara que resolve tudo? Não é só imagem, Camila. É quem eu sou. Ele gritou agora na defensiva. Eu ajudo as pessoas. E nós somos casados. O que é meu é seu. O que é seu é meu. É só um dinheiro, a gente paga junto. Não, eu disse, e a palavra saiu firme, decidida. Não tem a gente. Não mais. Acabou, Marcos. Ele ficou em silêncio, chocado. Acho que ele nunca imaginou que eu chegaria a esse ponto. Ele achava que eu aguentaria tudo para sempre. Naquela mesma noite, enquanto ele estava no bar com os amigos, provavelmente se queixando da esposa dramática que ele tinha, eu fiz uma mala. Coloquei dentro apenas o essencial. Algumas roupas, meus documentos, as poucas coisas de valor que os hóspedes dele ainda não tinham estragado ou sumido. Olhei para aquela casa, para a bagunça, para os móveis que compramos juntos com tantos sonhos. Nada daquilo parecia mais meu. Era um palco para o show particular do Marcos, e eu não queria mais ser parte do elenco. Deixei a chave da casa e a minha aliança em cima da mesa, ao lado dos papéis do empréstimo. Fui para um pequeno apartamento alugado, um lugar minúsculo que uma colega de trabalho me ajudou a encontrar. Quando fechei a porta atrás de mim, o silêncio do lugar foi a coisa mais maravilhosa que eu tinha ouvido em anos. Era um silêncio que significava paz, que significava recomeço. Passei os dias seguintes tentando colocar a cabeça no lugar, focando no trabalho e em como eu começaria a pagar aquela dívida injusta. Cerca de 2 semanas depois da minha saída, chegou uma nova leva de correspondências que eu tinha pedido para redirecionar. No meio delas, uma carta de uma agência de cobrança. Abri, pensando ser algo relacionado ao empréstimo que Marcos fez. Mas era muito pior. A carta listava uma série de dívidas de cartões de crédito de várias lojas diferentes, todas abertas no meu nome. Compras de eletrônicos, roupas de grife, pacotes de viagem. O valor total era assustador, mais do que eu ganharia em anos de trabalho. Meu corpo gelou. Alguém não tinha apenas roubado a joia da minha avó naquela festa. Alguém, um daqueles rostos desconhecidos que circularam pela minha casa, tinha roubado meus documentos ou copiado meus dados. Alguém tinha roubado a minha identidade. E o anfitrião que permitiu que tudo isso acontecesse, meu ex-marido, estava mais preocupado em ser popular do que em proteger a própria esposa. Aquele abismo financeiro para o qual ele me empurrou era muito mais fundo do que eu imaginava. Segurando aquela carta de cobrança, com uma dívida que eu jamais conseguiria pagar, eu tive 2 opções: desmoronar de vez ou lutar. O choro veio. Um choro de raiva e desespero, ali no chão frio do meu pequeno apartamento. Eu chorei por tudo que perdi. Minha paz, minha segurança financeira, a joia da minha avó e os anos que dediquei a um homem que me via como um objeto útil para limpar sua bagunça. Mas quando as lágrimas secaram, uma nova sensação tomou conta de mim. Uma determinação fria como aço. Eles não iam me destruir. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, mas a coluna ereta, eu procurei por um advogado. Encontrei um escritório discreto no centro, de um senhor que me foi recomendado por sua seriedade. Sentei-me à frente dele e despejei toda a história, com a voz firme, sem deixar uma lágrima cair. Mostrei os papéis do empréstimo com a assinatura falsificada e a pilha de cobranças da fraude de identidade. Ele me ouviu com uma atenção profunda, analisando cada documento. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com uma expressão séria, mas tranquilizadora. Minha senhora, ele começou, com uma voz calma. O que fizeram com você foi extremamente grave. A fraude de identidade é um crime claro. O primeiro passo é ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Com isso em mãos, vamos notificar cada uma dessas empresas e dos bancos, contestando as dívidas. Vai dar trabalho, mas nós vamos limpar o seu nome. Senti um peso sair dos meus ombros. E o empréstimo que ele fez? E perguntei com o coração apertado. Esse caso é um pouco mais delicado, pois vocês eram casados, explicou ele. Mas a falsificação da sua assinatura é a nossa maior prova. Ele cometeu um ato ilegal.
Vamos entrar com uma ação para anular sua responsabilidade sobre essa dívida específica. Não posso prometer que será rápido, mas a lei está do seu lado. Saí daquele escritório sentindo pela primeira vez em muito tempo um pingo de esperança. Eu não estava mais sozinha e à deriva. Eu tinha um plano. Aquele mesmo dia, fiz o boletim de ocorrência e, com a orientação do advogado, comecei a maratona de ligar para credores e enviar documentos. Mas a justiça leva tempo e as contas não esperam. A dívida do empréstimo, até ser resolvida, ainda estava atrelada ao meu nome. Para sobreviver e começar a me reerguer, eu precisava de mais dinheiro. Mantive meu emprego no escritório durante o dia e, à noite, comecei a fazer trabalhos de digitação e transcrição como autônoma. Minha rotina se tornou exaustiva. Eu acordava às 6 da manhã, trabalhava o dia todo, chegava em casa, tomava um banho rápido e me sentava em frente ao computador para trabalhar até depois da meia-noite. Mal tinha tempo para comer ou descansar. O cansaço era profundo, do tipo que dói nos ossos. Mas era um cansaço diferente daquele que eu sentia na minha antiga vida. Era o cansaço de quem está construindo o próprio futuro, e não o de quem vive para consertar os erros dos outros. Enquanto eu lutava para construir minha nova vida, tijolo por tijolo, comecei a receber notícias do mundo que deixei para trás. A primeira ligação de Marcos veio umas 3 semanas depois que eu saí. O tom dele era casual, quase como se nada tivesse acontecido. Oi, Camila. Tudo bem por aí? Escuta, onde você guardava as toalhas de banho limpas? Não estou achando. Fiquei em silêncio por um segundo, chocada com a banalidade da pergunta. Na parte de cima do armário do corredor, Marcos. Onde sempre ficaram. Ah, tá. Valeu, ele disse, e desligou. Aquela ligação me mostrou que ele ainda não tinha entendido. Ele não sentia minha falta como esposa, como companheira. Ele sentia a falta da sua administradora, da sua empregada gratuita. As ligações continuaram. Uma semana depois, ele ligou para perguntar como se pagava a conta de luz pela internet. Na outra, para reclamar que a comida tinha acabado e ele não sabia fazer compras direito. A cada ligação, sua voz soava um pouco mais frustrada, um pouco mais perdida. Camila, a casa está um caos. Ele reclamou numa noite. Ninguém me ajuda com nada. O pessoal vem, come, suja tudo e vai embora. A louça está empilhada na pia. Não tem um canto limpo. Eu não consigo viver assim. Que pena, Marcos, respondi com a voz neutra. Talvez você devesse pedir ajuda aos seus amigos. Eu peço. Mas eles dizem que não é problema deles. Ele retrucou, indignado. Eu quase ri. Que ironia. O golpe final para ele veio cerca de 2 meses depois. Ele me ligou em pânico total. A voz estava embargada, desesperada. Camila, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. O dono da casa ligou. Parece que os vizinhos fizeram um monte de reclamações de barulho, e a conta de água veio um absurdo. Ele disse que se eu não colocar a casa em ordem e pagar as contas atrasadas, ele vai pedir o imóvel de volta. Eu não tenho para onde ir! Me ajuda. Eu o ouvi desabafar, listar todos os problemas, a sujeira, as contas, a solidão que ele sentia no meio daquela multidão de amigos. Ele chorou, implorou, tentou me lembrar dos bons tempos. Esperei ele terminar. Respirei fundo, sentindo uma calma que eu não sabia que possuía. A Camila de antes teria se desesperado junto com ele. Teria se sentido culpada. Teria voltado correndo para arrumar a bagunça. Mas aquela Camila não existia mais. Marcos, eu disse, e minha voz era serena, mas final. Eu sinto muito que você esteja nessa situação. De verdade. Mas essa não é mais a minha vida. Esses não são mais os meus problemas. Mas o que eu vou fazer? Ele soluçou. Eu preciso de você. Não, você não precisa, corrigi. Você precisa aprender a dizer não para os outros e a dizer sim para as suas próprias responsabilidades. A casa, as contas, os amigos, tudo isso foi escolha sua. Agora, as consequências também são. Ele ficou mudo do outro lado da linha. Eu não gritei e não o acusei. Apenas estabeleci um fato. E, com uma paz imensa no coração, eu disse as últimas palavras que diria a ele por muito tempo. Eu preciso desligar agora, Marcos. Tenho muito trabalho a fazer. Adeus. E eu desliguei. Desliguei o telefone e, simbolicamente, desliguei o último fio que ainda me prendia àquele passado de caos e desrespeito. Eu tinha a minha própria vida para cuidar. E pela primeira vez ela era só minha. Os meses seguintes foram uma batalha silenciosa e solitária. Cada dia era uma repetição do anterior. Acordar cedo, ir para o trabalho, voltar para casa e mergulhar em mais trabalho até meus olhos arderem.
Mas lentamente a maré começou a virar. Primeiro, meu advogado conseguiu anular uma das dívidas fraudulentas, provando que eu estava em outra cidade no dia em que o cartão foi feito. Foi uma pequena vitória, mas me deu o fôlego que eu precisava para continuar. Depois, outra dívida caiu. E mais outra. Era um processo lento e desgastante. Mas ver meu nome sendo limpo, pedaço por pedaço, era como reconquistar a minha própria vida. A ação para anular o empréstimo que Marcos fez no meu nome foi a mais demorada. Exigiu perícia para comprovar a falsificação da assinatura e depoimentos que mostravam o padrão de comportamento dele. Mas no fim, a justiça ficou do meu lado. O juiz determinou que a dívida era de responsabilidade exclusiva dele. Quando recebi a notícia, não senti euforia nem vontade de comemorar. Senti apenas um profundo e sereno alívio, como se um peso de chumbo finalmente tivesse sido retirado das minhas costas. Nesse meio tempo, eu não soube mais de Marcos, e não procurei saber. Um dia, precisei passar de ônibus pelo meu antigo bairro e, por impulso, olhei na direção da nossa antiga casa. Uma placa de aluga-se estava pendurada no portão. O jardim, que eu cuidava com tanto carinho, estava coberto de mato. A pintura da fachada estava descascada, e as janelas, sujas, davam um ar de abandono. Aquela imagem me confirmou o que eu já suspeitava. O castelo de cartas dele havia desmoronado. Mais tarde, encontrei uma antiga colega em comum que me contou o resto da história. Sem mim para organizar, limpar e principalmente pagar as contas, a casa se tornou inabitável. Os amigos foram desaparecendo um a um, assim que a fonte de comida, bebida e abrigo secou. No fim, Marcos se viu sozinho, com uma ordem de despejo e uma montanha de dívidas. Ele colheu exatamente o que plantou. Com minhas finanças finalmente começando a entrar nos eixos e meu nome limpo, eu sabia que não queria passar o resto da vida presa em 2 empregos. Percebi que a minha maior habilidade, a organização e a capacidade de resolver problemas que Marcos tanto desprezou, era algo que outras pessoas valorizavam. Com o pouco dinheiro que consegui economizar, abri um pequeno negócio em casa. Comecei oferecendo serviços de organização administrativa para pequenas empresas e autônomos que não tinham tempo para lidar com a papelada. No começo, foi difícil. Eu só tinha um cliente. Mas ele ficou tão satisfeito que me indicou para outro. E esse, para mais 2. Minha reputação foi crescendo na base do boca a boca. Diziam que eu era confiável, eficiente e honesta. Tudo aquilo que eu sempre fui, mas que nunca havia sido reconhecido. Em menos de 1 ano, o negócio cresceu tanto que precisei alugar uma pequena sala comercial. Contratei minha primeira funcionária, uma mulher mais velha que havia perdido o emprego e precisava de uma nova oportunidade. Juntas nós continuamos a crescer. Minha vida se transformou. Comprei um apartamento pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para uma praça arborizada. Eu o decorei do meu jeito, com cores claras e poucas coisas, valorizando o espaço e a tranquilidade. Encontrei uma paz que eu não sabia que era possível. Eu não era rica, mas era dona da minha vida, do meu tempo e, acima de tudo, do meu futuro. Cerca de 1 ano depois de ter saído daquela casa, eu estava saindo de uma reunião importante. Tinha acabado de fechar um grande contrato para a minha empresa, o maior até então. Eu me sentia feliz, realizada, flutuando em uma nuvem de orgulho pelo que havia construído. Para comemorar, decidi ir para casa mais cedo e pedi um carro por aplicativo. Um carro simples parou em frente ao prédio. Abri a porta de trás, entrei e disse: "Boa tarde", enquanto guardava minha pasta no banco ao lado, sem olhar para o motorista. "Boa tarde", respondeu uma voz. Uma voz familiar. Uma voz que fez um arrepio percorrer minha espinha. Levantei os olhos lentamente e encarei o espelho retrovisor. Nossos olhares se cruzaram. Era ele. Marcos, meu ex-marido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1. Estava mais magro, com o rosto abatido e olheiras que denunciavam noites mal dormidas. As roupas eram simples, gastas. Havia um desespero silencioso em seus olhos, uma vergonha tão profunda que parecia consumi-lo de dentro para fora. Ele me reconheceu no mesmo instante, e seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Um silêncio pesado tomou conta do carro. 1000 coisas poderiam ser ditas naquele momento. Eu poderia questioná-lo, acusá-lo, mostrar o quanto minha vida tinha melhorado enquanto a dele afundava. Mas eu não fiz nada disso. Não havia raiva no meu coração. Não havia ódio, nem mesmo pena. Havia apenas uma distância imensa, como se eu olhasse para uma foto antiga de alguém que eu mal conhecia. Então, eu sorri.
Não foi um sorriso de deboche ou de vitória. Foi um sorriso genuíno, leve e sereno. O sorriso de alguém que sobreviveu à tempestade e encontrou um porto seguro. O sorriso de alguém que se reergueu das cinzas, não para se exibir, mas para se aquecer com o próprio fogo. Era o sorriso de alguém que estava completa e verdadeiramente livre. Pode seguir, por favor, eu disse com a voz tranquila, como se falasse com qualquer outro motorista. Ele engoliu em seco, desviou o olhar no espelho e assentiu, sem conseguir dizer uma palavra. Ele ligou o carro e começou a dirigir em silêncio. E enquanto o carro se movia pelas ruas da cidade, eu não olhava para ele. Eu olhava pela janela, para a vida que passava, para o sol da tarde que pintava os prédios de dourado. Eu olhava para o meu futuro brilhante, deixando para trás, no banco do motorista, o último fantasma do meu passado.